sabia que quem tem diabetes tem maior risco de infartar? Você sabia que quem tem diabetes pode infartar sem sentir dor? Você sabia que quanto mais velhas as pessoas, menos elas acreditam que você ter uma agenda de exercício físico e tudo mais tem algum benefício para a glicemia, para a pressão e para reduzir infarto? Você sabia que diabetes e as doenças cardiovasculares têm uma relação muito forte? Não perca essa e outras informações no nosso vídeo especial para o Dia Mundial do Coração. Canal há algum tempo já sabe que a insulina não apenas coloca o açúcar para dentro da célula, mas também coloca a gordura para dentro da célula. Então, logicamente, a gente só trata a relação da insulina com a glicemia porque a gente descobriu o açúcar no sangue antes, porque senão vai que provavelmente a gente não estaria falando de gordura. Logicamente, quando a gente tem gordura em excesso e também o diabetes mal controlado, a gente vai ter um monte de problemas. Esse açúcar, essa gordura vão acabando por se depositar em todo lugar. E nisso a gente tem os vasos do coração, a gente tem os vasos que irrigam o cérebro, a gente tem os vasos de baixo, da parte de baixo do corpo, que podem levar à insuficiência arterial periférica, contribuindo para o pé diabético. Também nas artérias renais, que podem tanto fazer com que surja quanto piore um quadro de hipertensão. É um comprometimento sistêmico. Nesse desenho esquemático, a gente pode ver o que acontece nas artérias, e na verdade em todos os vasos sanguíneos, pouco a pouco. Quando a gente é jovenzinho e tudo mais, as nossas artérias são todas dessa forma. A única coisa que tem nelas, basicamente, são as camadas do vaso e sangue. E aí a gente vai envelhecendo, a gente vai criando alguns hábitos não lá muito saudáveis, deixando de se exercitar, acaba aparecendo diabetes e acaba surgindo isso aqui. Isso é uma chamada placa ateromatosa. Basicamente a gente tem aqui em vermelhinho um monte de depósito de gordura. E se essa placa tiver a nossa parte azul, que basicamente é uma membrana que deixa a placa estável, isso torna a placa melhor. A gente até pode ter um comprometimento no fluxo sanguíneo, a gente pode ter a chamada angina estável, que é o quê? Você sentir dor no peito quando você faz exercício físico, mas teoricamente essa placa está estável, ela tem um risco menor de rompimento. Agora, uma angina instável significa que essa placa tem uma membrana fininha e você começa a sentir dor em momentos em que você não está fazendo esforço. Por exemplo, assistindo Faustão e comendo um monte de salgadinho. Essa placa pode estourar a qualquer momento, por isso ela é chamada de instável. E quando ela estoura, cria essa coisa preta aqui, um coágulo. Além, logicamente, do conteúdo de gordura ser lançado no sangue e predispor a um monte de coágulo. Isso é o que a gente chama de uma oclusão arterial. Quando acontece no coração, a gente chama isso de infarto agudo do miocárdio com supra. Caso aconteça porque teve uma obstrução parcial ao fluxo e só não está chegando sangue suficiente, a gente chama de infarto sem supra. Quando lança um desses coágulos e vai parar no cérebro, a gente chama de AVC. Quando acontece nos membros inferiores, a gente chama de oclusão arterial agroperiférica e todo aquele monte de doenças que a gente já falou em alguns outros momentos nos nossos outros vídeos. Em quem tem diabetes, a questão é que isso não acontece de forma tão localizada e a maioria das lesões são essas aqui, instáveis. Para demonstrar isso, eu trouxe uma foto de 2 cateterismos. Então, dá uma olhada nesse cateterismo aqui. Essa pessoa teve um infarto, mas essa pessoa não tem diabetes. Dá para perceber que tem uma falha, um estreitamento no vaso do coração, em que não está passando contraste, onde não passaria sangue. Então é uma lesão única, a gente coloca um stent e resolve-se o problema. Agora, vamos dar uma olhadinha nessa outra foto aqui. Também é uma pessoa, também infartou, e o problema é, essa pessoa aqui tem diabetes. Dá pra perceber que tem um monte de lesão na coronária, tem um monte, é muito complicado você pegar e colocar um stent, então acaba sendo um quadro mais complicado de tratar. Bom, pegando um pouquinho das estatísticas para vocês, 66% das mortes de quem tem diabetes está relacionado a algum evento cardiovascular. Seja porque a pessoa teve um infarto, seja porque a pessoa teve um AVC, qualquer evento cardiovascular. A cada 3 pessoas, 2 vão morrer por conta de eventos cardiovasculares. Isso é algo que a gente pode mudar.
Quem tem diabetes tem um risco 4 vezes maior do que uma pessoa que não tem diabetes de ter infarto, de ter AVC, de ter algum comprometimento cardiovascular. E isso pelo diabetes por si só. Lá no começo do vídeo eu falei pra gente que quem tem diabetes pode infartar sem dor. Por que isso acontece? Bom, a gente tem comprometimento da vasculatura de todo o corpo, como eu já falei e eu tô me repetindo muito. O que acontece é que alguns desses vasinhos são responsáveis por alimentarem os nervos, e os nervos são os cabos elétricos do corpo. Eles levam informação para todo lugar. Agora, imagina se a informação que eles estavam levando é exatamente a informação da dor do infarto. Pois é, e aí quem tem diabetes acaba infartando, não sente o infarto e acaba desenvolvendo insuficiência cardíaca, tudo mais, acaba descobrindo que infartou só quando o médico pede um eletrocardiograma de rotina. Lembrando, quem tem diabetes tem que fazer um eletrocardiograma pelo menos uma vez por ano se você tem diabetes tipo 2 e depois de 5 anos de descobrir o diabetes se você tem diabetes tipo 1. Então, qual o melhor caminho que a gente pode seguir depois desse monte de informações que eu dei? Esse aqui, ó. Prevenir o primeiro evento. Inclusive, olha só, quando a gente reduz 1% da nossa hemoglobina glicada, a gente reduz em 30% o risco de ter um evento cardíaco. O inverso também é verdade. A atividade física também é um ótimo jeito de prevenir, especialmente porque o nosso coração é uma bomba super sofisticada e ela usa primariamente gordura como fonte de energia. Então, quanto mais atividade física você faz, menos gordura tem no corpo, menos glicemia você vai ter circulando, porque você está consumindo os dois. Puxa, menor risco cardiovascular e, inclusive, um manejo mais efetivo do diabetes. Por fim, depois do primeiro evento coronariano, você tem sempre um risco residual que a gente não consegue retirar. Apesar de uma redução de 25% com o uso das medicações, você ainda vai ter um risco de 14 a 18% de ter outro evento coronariano, independente do tratamento. Então, o melhor é evitar o primeiro. Juntos, num trabalho de equipe, você e sua equipe de saúde conseguem prevenir o aparecimento de doenças cardiovasculares. Vamos?